Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, tudo bom? Como é que vocês estão nas leituras? Estamos lendo muito Milan Kundera com a insustentável leveza de ser, a arte do romance, e o nosso querido Assis Brasil com escrever ficção. E a gente volta, né, para a nossa Praga para passear por essa cidade maravilhosa, cidade encantadora, misteriosa, né, cheia de lendas, cheia de cantos assim sombrios e misteriosos ao mesmo tempo. E aí a gente vai lá para Stare Mesto, né, para o relógio astronômico, que é na frente da casa de Kafka. Kafka morou por um tempo nesse apartamento, que hoje em dia é um café, o Café Mozart. E nesse relógio fica saindo alguns personagens de madeira, algumas estátuas de madeira, toda hora. A gente vai se imbuindo da cidade, a gente vai se alimentando desses cenários, dessas ruas, da mesma forma que a gente fez lá no Brasil, né, quando a gente caminhou pelas ruas do Recife. Então, aqui também eu considero que a gente aprende melhor em uma cidade, quando a gente está viajando, quando a gente caminha a pé, quando a gente investiga os cantinhos, a gente se perde, a gente se acha e a gente vai descobrindo os cantos dos escritores, dos artistas. E lá tem um museu do Alphonse Mucha, que eu acho muito interessante. Ele foi um grande artista plural, porque ele, além de pintor, ele também fazia os cenários das peças, das óperas de teatro, assim, peças de teatro, óperas, né? E também vitrais. Ele fazia vitrais maravilhosos, encantadores. E ele nos provoca também, ele vai nos alimentando para a escrita, né, do leste europeu. E existe toda vamos dizer assim, o mise-en-scène de Kafka, porque Kafka, apesar de ele não ter sido reconhecido logo na própria terra, ele foi mais reconhecido fora do que dentro. É interessante isso, mas hoje em dia existem vários espaços, né, o próprio Museu Kafka, Franz Kafka, lá no Campa Park, mas tem estátuas dele pela cidade, tem placas de nomes de rua, etc. Então, a gente respira Kafka em todos os lugares, né? A gente começa a identificar os cenários do castelo, do processo, né? Da própria metamorfose, a gente começa a identificar os cenários dos livros que ele escreveu. E essa lenda, né, do Golem, né, essa criatura mítica, é uma espécie de Frankenstein, que está associada à Cabala, lá no judaísmo, que ganha vida como um Adão, lá do Gênesis. É uma criatura feita de barro e que ganha vida com o sopro divino. Então, todas essas lendas, todas essas, vamos dizer, essas nuances da cidade vão nos alimentando e vão nos provocando criação. E eu costumo dizer que eu identifico muito a linguagem do silêncio nesses escritores, né? O próprio Milan Kundera, ele nos traz essa semelhança entre os escritores que passaram por tantos acontecimentos parecidos. Eles passaram pela perseguição aos judeus, passaram pelas guerras, né, pelos campos de concentração, por toda essa invasão da Rússia, né, o Império Russo. Então, tudo isso vai formando essa cultura, vai formando essa escrita na linguagem do silêncio, que é a linguagem básica, estritamente necessária. Você só escreve aquilo que precisa escrever, e isso dá uma identidade para esses escritores, para esses poetas dessa região. Então, a gente nota lá a Insustentável também alguns temas que estão associados com a linguagem do silêncio. Então, a gente vê lá uma parte que ele está falando sobre Tomás, também Teresa. Ele fala sobre nunca se pode saber o que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as vidas anteriores, nem corrigi-la nas vidas posteriores. Seria melhor ficar com Teresa ou continuar sozinho? Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, pois um esboço é sempre o projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que o esboço que é a nossa vida não é esboço de nada, é um esboço sem quadro.
Então percebam esse tema do esboço, né? A vida como sem segunda chance, você só tem uma chance para viver, para fazer as coisas, para realizar. A gente encontra uma semelhança muito grande em outra poetisa, né, do leste europeu, que é a Wisława Szymborska, que foi prêmio Nobel em 1996 de literatura. E ela nos traz a vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão, não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça, devo adivinhar, já em cena. Então a gente vê essa, vamos dizer assim, só uma vez que você pode atuar, né, no teatro, só uma vez que você pode viver no esboço de Kundera. Então, assim, essa semelhança da linguagem do silêncio deles, que você precisa viver exatamente naquele instante, você precisa escrever exatamente aquela palavra e não tem segunda chance, né? Você tem que ser contido. E a própria linguagem, a própria língua que Kundera também se expressava, que Kundera também escrevia, porque ele foi para a França, ele saiu da antiga Tchecoslováquia na época, para viver na França e escreveu em francês, né? Kafka também, por ser judeu lá também, em Praga, ele teve que escrever em alemão e não em tcheco. E esse movimento de escrever em outra língua faz com que a gente também utilize as palavras exatas, aquilo estritamente necessário, né? E é o que eu chamo, né, de linguagem do silêncio. Os temas, eles permeiam toda a insustentável leveza do ser, e Kundera, ele utiliza os temas, ele sai um pouco da narrativa, ele vai para os temas, uma espécie de digressão, mas ele reforça com isso os personagens, ele aprofunda esses personagens, dando justamente até para apoiar essa sua questão essencial que vai desencadear na narrativa. Então ele utiliza temas tais como o peso, a leveza, a alma, o corpo, a grande marcha, o kitsch, a compaixão, a vertigem, a força, a fraqueza. E nossa Szymborska, no livro que a gente selecionou para estudar sobre ela, de poemas, ela utiliza muito a biologia, a história, o mito, a política e a própria construção da poesia. Lembram quando a gente falou lá na primeira aula sobre a construção do personagem em Kundera, lá na Insustentável Leveza do Ser? Aqui também a gente encontra Szymborska nos apresentando a construção da própria poesia, né? Numa metalinguagem, numa metapoesia, né? Para onde corre essa corça escrita pelo bosque escrito? Vai beber da água escrita que lhe copia o focinho como papel carbono? Por que ergue a cabeça? Será que houve algo? Apoiada sobre as quatro patas emprestadas da verdade, sob meus dedos apuro o ouvido. Silêncio. Também essa palavra ressoa pelo papel e afasta os ramos que a palavra bosque originou. Esquecem-se de que isso não é a vida. Outras leis, preto no branco, aqui vigoram. Um pestanejar vai durar quanto eu quiser e se deixar dividir em pequenas eternidades cheias de balas suspensas no voo. Gente, isso é muito lindo, eu fico muito assim entusiasmada, porque você vê os pontos, as balas dos pontos, você vê esse bosque de palavras, o silêncio, essa palavra que ressoa no papel, né? Esse focinho com um papel carbono é poesia pura, é metapoesia pura, é metalinguagem pura. Então, isso aí e mostra o processo de criação na própria poesia. Do mesmo modo que Kundera mostrou lá na criação do personagem Tomás. Próxima semana, a gente vai falar do segundo pilar que Assis Brasil mencionou na construção de um bom romance. Lá no Escrever Ficção, ele falou para a gente sobre isso. Então, até lá. Um abraço bem grande.